Olá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. O pessoal já está entrando. Seja bem-vinda a missionária Carla, a missionária Gerene, pastora Leila. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o pessoal entra, né? Nós iniciamos o vídeo ao vivo agora e o pessoal ainda está entrando. Vamos esperar alguns minutinhos. Mas o pessoal que já está entrando aí, já quero desejar boas-vindas a todos vocês. Tenho certeza que a nossa live hoje será uma bênção para a honra e para a glória do Senhor. Missionária Gerene está dizendo aí a paz do Senhor, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, Lucas Holanda. Seja bem-vindo. Irmã Ellen Viana. Muito bem. Você que puder também, se quiser, já pode compartilhar o link da nossa live, né? Aí nos grupos de WhatsApp. Avisa pro pessoal que nós estamos aqui ao vivo e que nós vamos iniciar mais uma live hoje para a honra e para a glória do Senhor. Tô um pouco gripada ainda, garganta um pouco ruim, mas vai dar tudo certo hoje aqui nessa noite no nome de Jesus. Irmã Michele, seja bem-vinda. Muito bem. Francisca, seja bem-vinda. Muito bem. Então eu quero, como eu faço sempre no início de todas as lives, quero apresentar aqui a programação nossa, né, das lives. Nós estamos com um programa muito especial aqui no mês de março, que é o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nós fizemos uma programação de 5 lives, ou seja, uma live por semana aqui no mês de março, né? Então, toda quinta-feira nós estamos entrando ao vivo às 22 horas e cada quinta-feira nós temos uma convidada especial. Nós começamos, a nossa primeira live aconteceu no dia 2 de março, onde falou um pouquinho aqui com a gente, discutiu sobre o tema. A missionária Fabíola Fialho, foi uma bênção. E lembrando que o tema da nossa live é Mulheres da Bíblia. Cada live a gente escolhe uma mulher da Bíblia para a gente estudar um pouquinho. Na segunda live nós tivemos a participação da pastora Carla Virgínia, né? Também foi uma grande bênção, ela trouxe uma palavra abençoada. E hoje nós já estamos na nossa terceira live, né? Nós vamos ter também uma participação muito especial aqui nessa noite. Vamos ter, além dessa live, nós vamos ter mais 2 lives, que é a live do dia 23 de março e a live da última semana de março, que vai acontecer no dia 30. Perceba que é sempre nas quintas-feiras, né? Então, na próxima semana vai estar aqui conosco a pastora Késia Megda, que é uma mulher de Deus, que tem muito a contribuir conosco. E para fechar nessa programação especial de lives, nós teremos aqui a pastora Leila Cristina, na última live, trazendo uma palavra especial aos nossos corações, e tenho certeza que, assim como todas, vai ser um tempo de bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Então, hoje, quem que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar sobre Ruth, essa mulher que tem um livro com o nome dela, dedicado à história dela, o livro do Antigo Testamento, e que nós temos muito a aprender com Ruth na Bíblia Sagrada. O que acontece? Hoje nós temos 2 convidadas aqui para trazer uma palavra e participar conosco, que é a missionária Érica Cardoso, que é uma das líderes nossa aqui da CIB Palmas. Ela é líder de toda uma região, né? Uma menina nova, mas que Deus tem levantado assim de uma maneira muito especial, que tem se despontado na sua liderança e no ministério da palavra. E tínhamos também a missionária Márcia Cirino, só que nós tivemos aqui um impasse, na verdade, um imprevisto, porque a missionária Márcia, ela acabou ficando muito gripada, a garganta inflamada. Para quem não é de Palmas, na verdade nós estamos com uma virose aqui em Palmas, tá todo mundo doente, tá todo mundo gripado. Eu, essa semana, com a minha família, tivemos na mesma situação. Então, assim, isso que ocorreu com a missionária Márcia.
veio ficar gripada e perdeu a voz, né? Então ela não vai ser possível a participação dela hoje, mas depois nós vamos organizar um outro momento para que ela venha participar conosco, tá? Aqui em outro momento, em outra live, tá bom? A missionária Márcia Cirino tá sem voz, mas nós vamos interceder para que Deus possa abençoar a vida dela, para que ela possa ter a sua saúde, né, restabelecida em nome de Jesus. Porém, a presença da missionária Érica Cardoso está confirmada. Então, logo mais, daqui a pouco, eu vou fazer aqui uma introdução sobre o livro de Ruth. E daqui a pouco a missionária Érica, ela vai entrar ao vivo conosco, né, trazendo o ponto de vista dela sobre aquilo que nós podemos aprender com essa mulher da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, vamos começar falando aqui. Quando a gente vai falar de Ruth, nós precisamos falar primeiro de Noemi. Não tem como a gente iniciar a história de Ruth, porque na verdade a história de Ruth na Bíblia Sagrada vai iniciar com a história de Noemi. Então o que acontece? Noemi era uma mulher israelita, né? Toda a família dela era uma mulher casada com Elimeleque e ela teve 2 filhos por nome de Malom e Quilion. Chegou um determinado momento ali na nação de Israel que a crise, ela assolava aquela terra. E Elimeleque era um homem que queria buscar prosperidade. Então o que ele fez? Pegou sua família, seus 2 filhos, pegou Noemi e mudou para uma outra terra por nome de Moabe. Eles foram para lá em busca de prosperidade, de fato. Porém, quando a gente estuda o contexto da história, nós sabemos que quando Elimeleque ele toma essa decisão, ele não busca orientação de Deus. Ele vai tomar uma decisão fora da direção de Deus, né? E ele vai pagar um preço muito alto por isso, porque ele vai ficar 10 anos, Noemi vai ficar 10 anos ali na terra de Moabe, e eles vão de mal a pior. Em vez deles conseguirem a tão sonhada prosperidade, eles começam a sucumbir, a perder tudo, né? E chegou um ponto que Elimeleque, que era o patriarca da família, que era o pai, o provedor, ele morre. Passado algum tempo, os 2 filhos de Noemi também vão morrer, que era Malom e Quilion. Os 2 filhos se casaram em Moabe. Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Um se casou com Orfa e outra se casou com Ruth. Então, quando Noemi vai para Moabe com a sua família, os seus 2 filhos vão se casar com mulheres moabitas. Apesar de serem israelitas, eles vão se casar com mulheres moabitas, ali na nação de Moabe. Então, nós estamos em um contexto que Noemi vai ficar viúva, ela vai perder o seu marido e os seus 2 filhos. Então perceba que nós temos aqui agora nessa família 3 viúvas, porque Noemi fica viúva, os seus 2 filhos morrem e o que vai acontecer? Orfa vai ficar viúva e Ruth também vai ficar viúva, né? Então Noemi fica sabendo agora, ela recebe a notícia que Belém está passando por um novo tempo de prosperidade e de bênção. Então ela diz, olha, eu não tenho escolha, porque se eu ficar aqui em Moabe, eu vou continuar passando fome, eu já perdi meu marido, eu já perdi meus filhos, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para Belém em busca de pão, porque a escassez na vida de Noemi era uma escassez assim tão intensa que fica claro na história que ela estava praticamente passando necessidade de alimento. Então ela decide voltar para Belém em busca do alimento, daquilo básico que nós precisamos para sobreviver. E aí, Orfa e Ruth, porque na cultura judaica, quando a mulher casa, ela deixa de fazer parte da família dos seus pais e ela vai passar a ser parte da família do seu esposo, né? Então, as noras tinham que acompanhar Ruth e elas decidem acompanhar Ruth. Decidem acompanhar Noemi, na verdade. E Noemi vai dizer para elas, olha, eu acho melhor vocês não me acompanharem, é melhor vocês ficarem em Moabe, porque aqui vocês têm ainda a família de vocês que podem amparar vocês.
E Noemi vai dizer para elas: eu não tenho como amparar vocês, eu não tenho como sustentar vocês, eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho mais filho para casar com vocês. Então Noemi está sendo sensata, está dizendo para ela: olha, nem o básico, que é o alimento, eu não tenho como oferecer para vocês. Então, pelo menos para vocês não passarem fome, é melhor vocês ficarem em Moabe, com o parentesco que vocês têm aqui, com os pais de vocês, porque eles podem acolher vocês e prover na vida de vocês aquilo que é necessário, que seja pelo menos o alimento diário. Orfa então decide retornar e ficar em Moabe. Mas Ruth decide ir com Noemi. Ela vai dizer assim, ela vai ser incisiva e ela vai dizer assim: não, eu não quero ficar em Moabe. Eu não vou voltar para Moabe e eu escolho te acompanhar, Ruth, mesmo Noemi, mesmo sabendo que você não tem nada para me oferecer. Eu estou consciente da sua condição financeira. Eu estou consciente do risco que eu estou correndo. Eu estou consciente de necessidades que eu posso enfrentar, mas eu escolho ficar com você. Agora, eis a pergunta: por que é que Ruth vai escolher acompanhar Noemi, mesmo sabendo que Noemi não tinha nada para oferecer para ela? Os estudiosos dizem que Ruth toma essa decisão porque, na verdade, Noemi tinha falado do Deus de Israel para Ruth. E entenda que a nação de Israel, a nação de Moabe, quando nós estudamos o contexto histórico, Moabe era uma nação totalmente idólatra. Ficar em Moabe significava aderir e retornar a uma cultura idólatra, a uma cultura pagã, a uma cultura que não honrava o Deus de Israel, a uma cultura pecaminosa. E quando Ruth fala assim: Noemi, eu quero ir com você, ainda que eu corra risco de passar necessidade, ela está fazendo essa escolha porque ela está se apegando a um relacionamento que aproximava ela do Deus de Israel. Então, eis aí o motivo da escolha de Ruth. E ela está dizendo: não importa se eu tenho que renunciar à minha terra, à minha parentela, não importa se eu vou correr o risco de às vezes passar necessidade, até mesmo financeira. O que eu quero é estar perto de você, é estar perto de Belém, é estar em Belém, porque é lá que eu vou conseguir servir ao Deus de Israel. É o meu relacionamento com você, Noemi, que vai me aproximar de Deus, né? E aqui nós já começamos a aprender assim muitas lições com Ruth, né? Porque independente do risco que ela estava correndo, ela faz uma escolha. E a escolha que ela faz é ter relacionamentos que a aproxima do Deus de Israel. E eu vou fechar essa análise introdutória aqui, né? Para convidar nossa amada Érica Cardoso, essa mulher cheia de Deus, né? Que já deve estar aí na espera. E eu tenho certeza que ela vai trazer uma palavra do céu para nós aqui nessa noite e que vai nos abençoar, tá bom? Então aguardem aí só um minutinho que eu vou mandar aqui o convite para ela. Vamos lá. Já está aqui. Muito bem. Está entrando. Olá. Olá, paz do Senhor. Seja bem-vinda. Tá me escutando bem? Eu também sempre fico com essa impressão, parece que, será que as pessoas estão me escutando, né? Mas estão me escutando, sim. Seja bem-vinda, missionária Érica. Eu quero falar aqui da minha admiração por você, viu? E falar assim que é tão precioso, né? Quando nós encontramos com mulheres tão novas, né? A missionária Érica não tem muito tempo de casada, tem uma bebezinha, né? Mas que se disponibiliza para ser usada na obra do Senhor, né? Então, é uma honra nós estarmos recebendo você aqui hoje na nossa live e tenho certeza que você tem muito a contribuir aqui conosco, tá bom? Fica à vontade. Amém.
Paz do Senhor para todo mundo que nos assiste, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada, minha líder maravilhosa, por essa oportunidade. Que isso, eu é que me sinto honrada por poder participar desse momento e falar mais da palavra do Senhor, que é o que nós fazemos e é o que Deus nos propôs para fazer, né? E sem mais delongas, já quero entrar no tema, né? E ouvindo a senhora falar, já me identifiquei com muitas coisas aqui durante o meu estudo. É sinal que tá todo mundo em um só espírito, né? Mas unidade. Enfim, a história de Ruth é uma história assim encantadora, né? E de antemão eu já digo que a história dela é uma história que tinha tudo para dar errado. É uma história que não tinha, você olha, você não tem para onde ver prosperidade, se você for analisar o contexto de Ruth. Mas assim como foi falado nas lives anteriores, as mulheres que foram citadas nas lives anteriores, Ruth também era uma mulher improvável. Como a senhora já disse, ela era moabita. Para quem não sabe, os moabitas eram descendentes de Ló e era uma nação amaldiçoada. Então, assim, imagina o contexto de Ruth. Uma mulher moabita que era de um povo que não tinha boa fama e agora viúva, né? Como eu disse, é uma história que tinha tudo para dar errado, mas não deu. Sabe por quê, pessoal, que não deu errado? Porque Ruth escolheu ser leal. Ruth escolheu o caminho da lealdade. Como já bem mencionou a missionária Débora, um dia Noemi vai falar: olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho filhos, não posso mais gerar filhos. E eu aconselho vocês a voltarem para a casa dos seus pais, para vocês poderem refazer a vida de vocês. E aí a palavra de Deus vai falar que órfã escolhe retornar para a casa dos seus pais e em prantos, né? Imagino que Noemi devia ser uma mulher incrível, né? Porque as duas, né? A palavra vai relatar que as duas choram, né? Por terem que deixar Noemi. Mas Ruth, ela escolhe ser leal e decide permanecer. E isso me chama muita atenção. Por quê? Porque esse caminho da lealdade que Ruth escolhe não é um caminho floreado, um caminho fácil. Bem já foi mencionado que era um caminho cheio de dificuldades. Elas estavam passando por um período de fome e ser viúva naquela época não era uma missão muito fácil, né? Tinha que esperar pela boa vontade das pessoas, pela boa vontade de um remidor. Então, assim, Ruth escolhe o caminho aparentemente mais difícil. E o que Deus colocou no meu coração hoje para falar foi sobre lealdade. Porque a característica que mais me chama a atenção na vida de Ruth é justamente a lealdade. Porque eu até tinha no meu estudo anotado isso para não esquecer de dizer, e a senhora acabou dizendo também, que Ruth, ela sabia que voltar para a casa dos seus pais significaria voltar à sua cultura pagã. Significaria deixar os princípios que Noemi ensinou para ela. Eu imagino, missionária Débora, Noemi passando dias e noites ensinando para Orfa e Ruth acerca do Deus Altíssimo, acerca dos feitos do Deus de Israel. E eu acredito, assim, eu consigo imaginar Ruth se apaixonando por Deus, se apaixonando pela história do povo de Deus. E cada dia mais querendo conhecer esse Deus. Então, quando ela se depara com essa situação, essa proposta de Noemi, ela olha como que eu vou deixar tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu vivi. Não tem como, né? Eu imagino ela pensando, não, eu não vou retroceder. Até eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o lugar onde Deus passa, ele nunca mais é um lugar comum. Então eu acredito que o Senhor Jesus passou na vida de Ruth e transformou tudo. E agora ela decide ficar.
E aí, quando Ruth escolhe ficar, quando ela escolhe ser leal, ela não está escolhendo ser leal somente à sua sogra. Talvez até inconscientemente, né, ela faça essa escolha, mas ela escolhe principalmente ser leal a Deus. Ela não se importou, eu acho isso fantástico, porque ela não se importou com a dificuldade que ela sabia que ela ia passar. É aquela história, ela entrou consciente do que ela estava fazendo. Ela não entrou enganada. A gente vê assim que o amor que ela tinha a Deus era muito maior do que qualquer dificuldade, estava muito acima, né, Sim, do que qualquer dificuldade que ela pudesse enfrentar. ela não olhou para as circunstâncias, porque se ela fosse se atentar para onde que ela estava entrando, ela não ia tomar essa decisão, assim, se ela não tivesse tido a vida dela transformada pelo Espírito Santo. Porque quando nós temos essa percepção, uma visão espiritual das coisas, a gente não se importa com as circunstâncias, a gente não se importa com as dificuldades. E o interessante é porque ela não se importou sequer a forma como ela chegaria nesse novo lugar. Porque ela era uma estrangeira, ela era uma estranha. Ela chegaria naquele lugar, ela, hora nenhuma ela pensou, será que eu vou ser bem recebida? Será que vão me rejeitar? Porque, como eu disse, era um povo de má fama. Então, tinha tudo para não dar certo. E ela escolhe esse caminho. Por quê? Porque ela queria ter relacionamento com Deus. Ela não abriu mão da lealdade que um dia ela conquistou com Deus. E aí, missionária Débora, muitas vezes a gente percebe que a dificuldade ela vem, o problema vem, ele bate na nossa porta e por muito menos do que Ruth passou, muitos desistem. Muitos negociam a lealdade que tem para com Deus. Olha o tamanho do problema, é aquela frase, né? Olha para o tamanho do problema, mas não olha para o tamanho do Deus que serve. E eu acredito muito que essa questão de ser leal a Deus é você entender que você precisa se relacionar com Ele. Porque você não consegue ser leal a quem você não tem um relacionamento. Ruth tinha um relacionamento íntimo com a sua sogra. Ela estava o tempo inteiro com ela. Então, se ela estava o tempo inteiro com ela, tendo essa convivência, ela também gerou no coração um amor. Então, a lealdade, ela não anda só, ela vem acompanhada de todos os outros sentimentos bons, né? Amor, fidelidade, né? A unidade, a hierarquia, a disciplina. É incrível. Quando você é leal a Deus e aos homens, você entende que as coisas não dependem, não se atrelam, as coisas de Deus para acontecer na nossa vida não se atrelam às dificuldades que a gente passa. E você, mulher que nos assiste, eu quero dizer que você não vai parar diante da dificuldade. Você não vai parar diante do problema. Você não vai negociar a sua lealdade com Deus por conta das dificuldades que você tem passado. Até porque lá em João 16, capítulo 16, verso 33, Jesus vai dizer para nós, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo para nós? Filha, olha, o problema ele vai chegar. O dia mal vai bater na tua porta, mas você não vai desanimar. Você vai continuar leal. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Não tem problema, não tem dificuldade que vai ser maior do que o meu poder de transformar a tua vida. E eu gosto de dizer, missionária Débora, sempre quando eu vou ministrar, é incrível como Deus sempre me direciona para essa frase. Existe uma grande diferença entre você passar dificuldades dentro do propósito de Deus e você passar dificuldades fora do propósito de Deus. Porque dentro do propósito de Deus, você pode sofrer sim, você pode chorar sim, mas você tem a certeza de que Deus vai mudar a tua história. Você tem certeza de que uma hora a prova vai acabar e tudo vai ter cooperado para o teu bem. Agora, quando você escolhe passar dificuldade fora do propósito que Deus tem para a tua vida, você vai ser envergonhado, você vai ser humilhado e no fim você vai ser destruído. Não tem como eu ter um meio termo dentro do meu relacionamento com Deus. Ou eu sou leal,
ou eu não sou leal. Até porque a palavra vai dizer que o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. E todos os dias o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar a nossa lealdade com Deus. Todos os dias o inimigo vai nos oferecer um prato para negociar. Assim como Jacó negociou, como Esaú negociou a sua primogenitura com Jacó, todos os dias o inimigo vai tentar negociar conosco a nossa lealdade. Todos os dias ele vai falar, não, mas olha, se você tomar este caminho, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo, mas a porta continua estreita, o caminho continua estreito e a gente tem que ser leal. Ruth é uma mulher marcada por lealdade. Ruth é uma mulher... É muito mais fácil, né? Ela ficar em Moabe e falar, não, aqui eu tenho proteção, eu tenho provisão, né, dos meus familiares. E até mesmo porque, assim, quando ela chegou em Belém, ela não tinha ninguém para cuidar dela. Ela teve que trabalhar na roça. E eu imagino que ela era uma mulher muito bem cuidada dentro da casa de Noemi. Era uma mulher que tinha o seu conforto, né? Mas ela não olha para essa circunstância. Ela queria estar junto com quem apresentou para ela o Deus Altíssimo. Porque nós, como servos de Deus, nós temos que procurar estar próximo de quem nos edifica, de quem nos leva para perto de Deus. Porque muitas pessoas, missionária Débora, têm se perdido no meio do caminho por não se relacionarem com pessoas que têm a presença do Espírito Santo de Deus. A Ruth, ela teve a vida dela transformada por Deus através da vida de Noemi. Eu imagino que Noemi poderia ter vários motivos para detestar suas noras, porque eram mulheres amaldiçoadas, mas não, ela muda o contexto e fala do Deus Altíssimo para aquelas mulheres. E uma internaliza no seu coração e se torna leal. E é isso que nós estamos tratando essa noite, porque nós precisamos entender e isso internalizar também no nosso coração. Porque o mundo tem relativizado todas as coisas. Onde tudo pode, toda forma de amor é válida, se te faz bem, tá tudo certo. Não é dessa forma. No caminho da lealdade, nós vamos passar sim por momentos de dificuldade. E pode ter certeza que não vai ser da forma como você espera. Porque a vontade de Deus ela é muito maior e muito melhor do que você pensa. Às vezes você planeja uma coisa e Deus tem algo muito melhor, só que você não entende. Aí a gente questiona, a gente quer brigar com Deus, quer ensinar a Deus como fazer. E quando eu olho para Ruth, eu vejo que ela não questiona. Ela fala, eu só vou com você, minha sogra. Eu não quero saber o que vai acontecer no caminho. Eu sei que Deus vai fazer algo por nós, porque Deus não desampara os seus. E nós, como mulheres de Deus, mulheres alicerçadas na rocha, nós vamos permanecer firmes. Nós vamos permanecer leais como Ruth foi leal. Pois nós sabemos que Deus ele vai mudar a nossa história. Ele já tem mudado a nossa história. Eu tenho falado que esse ano de 2023, que só tem 3 meses, eu tenho visto de forma muito clara como Deus muda a história de pessoas. Como Deus transforma. Só que é necessário que nós estejamos na posição de lealdade. Lealdade a Deus, lealdade aos nossos líderes, aos nossos pastores. Nós precisamos ter essa lealdade dentro de nós para que nós possamos prosperar. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só da prosperidade financeira, que é maravilhoso, mas também da prosperidade espiritual, da prosperidade sentimental. Quando você é leal ao Senhor, Ele age em todas as áreas da sua vida. E aí, lá em Provérbios 21 vai dizer assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. E foi exatamente isso que aconteceu com Ruth. Ruth, mesmo sendo uma pessoa improvável, ela teve a sua história mudada através da sua lealdade. Ruth, ela se casa com Boaz, ela é justificada, ela é honrada. Agora ela encontra uma nova vida. Ela é uma mulher remida, uma mulher justificada. E ela é honrada por Deus porque Ruth é bisavó
do rei Davi e, consequentemente, faz parte da genealogia de Jesus. Inclusive, ela é uma das únicas 4 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. E aí eu anotei aqui para finalizar, Ruth nos ensina que a improbabilidade não limita o agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser fiéis como Ruth foi, porque na nossa lealdade com Deus, nós temos a certeza de que Ele vai mudar a nossa vida. E para finalizar, eu quero ler apenas Provérbios 3, versos 3 e 4. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Que nós possamos ser mulheres leais, mulheres fiéis, na certeza de que Deus tem o controle da nossa história. Muito obrigada, missionária Débora. Bem, glória a Deus. Eu fiquei aqui imaginando como Ruth, porque a gente fica pensando assim, gente, mas ela largou tudo para ir com Noemi, sabendo que a situação não era favorável, que ela poderia, né, passar por extrema dificuldade. Mas como, baseado em que Ruth fez isso? Né? Acontece que naquela época não existia Bíblia. Então, como que as pessoas, as novas gerações, ficavam sabendo do Deus de Israel? As mães contavam as histórias para os filhos. Né? Então, as gerações que vinham surgindo ali, os filhos iam nascendo, e aí as mães iam contando. E aí começava a contar do Deus de Israel que livrou o povo lá do Egito, que aconteceu as pragas, e que levou a terra prometida, de todos os milagres e os feitos que Deus realizou no deserto, na entrada de Jericó, né, da terra prometida, de tudo. Então eu fico imaginando Noemi contando esses milagres, as maravilhas que Deus fez, né, para o povo de Israel, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão. E Ruth vai ouvindo aquelas histórias de milagre e ela fala, gente, mas se esse Deus fez tudo isso para esse povo, esse Deus não vai me abandonar se eu servir ele. Eu sei que eu estou na carência, na necessidade, mas ele pode mudar a minha história, né? Se ele mudou a história de uma nação, veja lá a minha história, né? Então, eu penso firmada nesse evangelismo, nessas histórias de milagres da nação de Israel que Noemi contava para ela dizia, então é isso que eu quero para minha vida e eu vou, mesmo não vendo possibilidade nenhuma de prosperidade, de milagre, mas eu vou porque se eu servir esse Deus, essas maravilhas também vão acontecer na minha vida. E é né? interessante, Débora, porque ela chega em Belém para catar espigas, né? Ela vai lá naquele campo e cata espigas. Meu Deus, você olha assim, nossa, mas que trabalho mais... Mas nisso aí ela encontra um marido, um remidor, e a vida dela é transformada, né? Então, assim, é viver de fé também, né? Ela viveu de fé. Ela vai trabalhar no sol quente, literalmente, porque se ela não fizesse isso, ela não tinha ninguém para prover alimento na casa dela, né? Então, ela vai para a roça, trabalhar no sol quente, catar aquilo que caía lá das colheitas, aquilo que restava, que sobrava, né? Para ela conseguir se alimentar. E tem uma passagem que eu gosto muito, que às vezes assim, a palavra de Deus ela é muito rica em detalhes, e às vezes a gente não se atenta para tudo, né? Mas às vezes quando a gente vai estudando, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dando um direcionamento e vai nos revelando, né, tudo aquilo que a gente pode extrair da palavra de Deus. Porque quando Noemi chega em Belém com Ruth, veja bem, o capítulo de número 1, versículo de número 20 do livro, diz que teve um alvoroço lá na cidade, né? Ou seja, o pessoal começou a comentar, gente, ó, Ruth tá chegando aí. Porque Ruth era daquela cidade, ela tinha parentesco ali, ela era conhecida ali da época de antes dela ir para Moab. Na verdade, ela só morou em Moab 10 anos. E aí o pessoal começou a falação ali, ó, Ruth tá voltando, só que tem uma coisa, ela tá na miséria. Né? Porque ela tá voltando viúva, ela perdeu os filhos, para dizer que ela não tá voltando sem nada, ela tá só acompanhada de uma nora porque a outra abandonou ela. Então o versículo diz que teve um alvoroço e aí ela vai dizer, gente, não, nem me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu tô passando uma situação tão caótica que eu quero que vocês me chamem de Mara. E aí, depois de toda a situação, quando Deus vai lá e muda a história de Ruth, né? E ela vai se casar com o dono da fazenda, da onde ela trabalhava, né? Catando as espigas lá para se alimentar. Lá na conclusão do livro, o capítulo de número
4, versículo número 14, depois que ela se casa com Boaz e tem um filho, aí o versículo 14 diz assim: então as mulheres começaram a dizer a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou sem remidor, e seja hoje o seu nome famoso em Israel. Então perceba que ela passa por 2 etapas de fama. Ela primeiro vai passar pela etapa da fama, da escassez, da humilhação, da perda, né? De tudo. E agora, Deus, quando entra para mudar a história dessa mulher, ela vai ter uma outra fama na sociedade. Ela recebe uma nova fama. Ela não vai ficar conhecida como a humilhada, como a abandonada, né? Como a pessoa desses adjetivos que às vezes a sociedade olha para maneira pejorativa, mas ela vai ser conhecida como a mulher que recebeu um milagre da parte de Deus e teve a sua história mudada, né? O que significa dizer que se nós mantivermos a nossa fidelidade ao Senhor, Ele tem poder para mudar a nossa história, para nos tirar de uma situação de humilhação e nos colocar em uma situação de honra. E por que essa fama corre? Por que as pessoas têm que saber? Não é porque a gente é alguma coisa, não. Mas é porque Deus é na nossa vida e porque o nome dele será glorificado na nossa vida para que as pessoas saibam que ele tem poder para mudar situações e para mudar história de pessoas, né? Eu já quero aqui agradecer todas as pessoas, abrir aqui, né, um espaço, uns minutinhos para quem quiser compartilhar, quem quiser comentar, aí complementar também a nossa palavra, né? Porque a palavra de Deus ela é muito rica. Deus dá para mim uma interpretação e na mesma palavra dá para a Érica uma outra interpretação e dá outra interpretação para quem está em casa. E a gente precisa ir compartilhando esse conhecimento e vamos assim sendo abençoados. Bem, aqui pastor Leonardo está dizendo: Deus em seus processos muda a nossa história. Amém. Pastora Carla está dizendo: que bênção, que palavra abençoada. Glória a Deus. Vamos ver mais aqui. A pastora Késia comentou aqui: 2 famas e de experiências de vencedora, né? Muito bem, glória a Deus. Ela comentou aqui também: Deus de maravilhas, uma Ruth se torna grande no reino de Deus. Glória a Deus. Tem um versículo na Bíblia também que diz: pastor Leonardo, que revelação maravilhosa. Ana Paula, missionária Ana Paula, palavra do céu. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que é fiel, Deus se revela fiel, né? Então Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Se você manter sua fidelidade para com ele, pode ter certeza que ele vai manter a fidelidade dele para conosco, né? Então, mais uma vez, obrigada a todo mundo que está aí na audiência. Eu sei que esse horário já é um pouquinho tarde, né? Mas é o horário que nós temos, que o pessoal já chega da igreja, está todo mundo em casa. E dizer que nós temos mais 2 lives, gente. Pelo amor de Deus, ninguém vai me abandonar aqui falando sozinha. Vocês vão ficar conectados aí até a última semana de março, em nome de Jesus. Na próxima semana, nós temos aqui a pastora Késia Megda. Irmã Natália está dizendo: a lealdade abre portas. A irmã Gleice está dizendo: palavra edificadora. Missionária Ana Paula: lealdade e fidelidade a Deus, mesmo em tempo de crise, gera bênção. Isso, porque, na verdade, assim, a gente ser fiel a Deus quando está tudo bem é tão fácil, né? O desafio é você ser fiel quando você está na prova. Pastora Leila falando palavra abençoada. Deus abençoe pastora Leila por estar sempre nos acompanhando. Um grande abraço. Deus te abençoe. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, missionária Érica. Eu peço ao Senhor que Ele prospere a sua vida, o seu ministério, tá? Que a sabedoria do alto esteja sobre a sua vida, que a proteção de Deus e a bênção do Senhor esteja sobre toda a sua família, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, né? Senhor, nós queremos te louvar por mais esse momento de aprendizado que o Senhor nos concede. Pedir ao Senhor que o Senhor visite agora cada ouvinte, cada espectador.
e que aquelas pessoas que estão passando por provações, por humilhações, assim como Ruth passou, e essas pessoas que estão sendo fiéis a Ti, que o Senhor possa se revelar a eles e mudar a história da vida de cada um e colocá-los em posição de honra e de bênção para que o Teu nome seja glorificado. Nós profetizamos e abençoamos a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima quinta-feira. Obrigada, missionária Érica. Bem.